Fala pessoal, beleza? E hoje vamos bater um papo sobre platinas e 1000G. Isso realmente deixa a gente viciado, a gente olha sempre a lista de troféus antes, ou a lista dos pontos que a gente pode fazer no Xbox antes de começar um jogo. Quão ruim é isso? Tem platinas que agregam ao jogo, tem platinas que é só pra fazer número? E pessoal, não esquece de se inscrever, isso ajuda muito o canal. Se vocês estão gostando do conteúdo que até agora foi postado, deixa o joinha, deixa um comentário, ajuda a gente da maneira que vocês conseguirem. Bom pessoal, eu não me considero um exímio platinador, cara que tem várias platinas, né? Mas, assim, eu tenho começado a minha jornada com alguns jogos que eu gosto realmente e que eu senti falta de algo a mais no jogo. Então eu senti falta de algum acompanhamento melhor na história, senti falta de jogar o jogo e acabei pegando pra platinar. E aí foi onde eu comecei a gostar de platinar os jogos, tá? E cara, pra mim, o Homem-Aranha 1, quando eu fiz a platina no PlayStation 5, eu achei ela incrível. Só que algum tempo atrás eu comecei a fazer a platina no PlayStation 4. Isso depois de ter feito uma grande quantidade já de platinas em outros jogos. E eu comecei a perceber diferenças de platinas. Então, no primeiro momento, quando eu fiz a platina do Homem-Aranha 1 no PlayStation 5, eu achei ela espetacular. Quando eu fiz ela no PlayStation 4, eu já não achei ela tão boa assim, porque eu passei por outras platinas que, pra mim, foram melhores do que a platina do Homem-Aranha 1. Então, a exemplo da platina do Homem-Aranha 2 no PlayStation 5, eu achei ela melhor do que a do Homem-Aranha 1. Eu acho que ela agregou mais na história do jogo, ela me trouxe profundidades melhores do jogo do que eu tive no caso do Homem-Aranha 1. Ela foi menos enjoativa fazer a platina do Homem-Aranha 2 do que fazer a do Homem-Aranha 1 no PlayStation 4. Então acho que a platina ela também depende muito do momento em que você está vivendo, do momento em que você está fazendo a platina, né? Então, como primeira platina minha, eu achei ela muito boa, muito legal e faria novamente. Quando eu fiz ela de novo, só que no outro console, eu já não achei ela tão boa assim, porque eu já tinha passado por processos diferentes em outras platinas. Então, na minha opinião, tá, vale a pena revisitar alguns jogos onde você não platinou, mas que você sente falta de jogar o jogo e tentar fazer a platina desse jogo. E se você já tem outras platinas, provavelmente você vai acabar enxergando situações diferentes do que você enxergaria se você fizesse ela num primeiro momento. E outra coisa, tá? Não tenta fazer a platina de primeira nos jogos. Zero o jogo primeiro. Faz o jogo, toda a história do jogo, todo o modo campanha. Então Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha Miles Morales, por exemplo, faz a história do jogo primeiro. Entende o jogo, entende a história do jogo, porque muitas vezes a platina vai acabar te dando spoilers do que vai acontecer nos jogos, e fora isso você acaba esquecendo a história do jogo para ficar focando em coletável ou em coisas que você precisa fazer. Então a platina do The Order 1886, ela já veio num outro momento, onde eu já tinha várias outras platinas. Então eu vi a lista de troféus primeiro, e isso me trouxe... teve uma consequência, porque eu acabei olhando a lista de troféus e eu falei, cara, eu não quero fazer 2 runs nesse jogo para conseguir tudo que eu preciso. Vou fazer a história do jogo com guia. E aí, a minha experiência no jogo não foi tão boa. Foi a primeira e a última que eu fiz. Então, infelizmente, eu perdi muita coisa do jogo, porque eu foquei muito na platina, foquei muito nos coletáveis, foquei muito no que eu deveria fazer de ações, de kills com armas específicas, enfim. E aí acabei não aproveitando tanto a história do jogo assim. The Order 1886 é uma platininha super simples de fazer, super rápida, super fácil de fazer. Então valeria a pena ter feito ela depois, assim, mesmo que, vou fazer uma segunda run, que você não precisa, na verdade, porque abre os capítulos para você ir pesquisando capítulo por capítulo e buscando todos os coletáveis. Agora, tem alguns outros jogos que, de repente, compensa você fazer ele já focado na platina, como, por exemplo, Need for Speed Unbound, Need for Speed Payback, Need for Speed Heat, jogos de carro em geral, vale a pena você já focar na platina. Porque não tem muita coisa, não tem muita diferença de história, de campanha, do que você tem que fazer. Então, determinadas situações é até mais fácil você fazer nas primeiras corridas do que você deixar para fazer nas últimas corridas. E a minha última platina agora foi o Need for Speed Hot Pursuit Remastered. E, cara, de todos os Need que eu fiz,
o Need 2015, o Need for Speed Payback, Heat e Unbound, pra mim foi a melhor platina, disparado a do Hot Pursuit. O jogo é muito bom, o jogo é muito legal, assim, não é um jogo que tem muita repetição, tá? Você vai ter que fazer várias vezes corridas de tipos iguais, semelhantes, enfim. Mas, cara, é um jogo que você faz super tranquilo. A platina não é uma platina tão difícil, tem um grindzinho ali no final, principalmente na parte de polícia, onde você vai acabar fazendo a parte de policial, de ir atrás dos corredores, enfim. Então ali no finalzinho você tem um grindzinho que você tem que focar ali de umas 20, 25 corridas, dependendo da quantidade que você fez. E o modo online não é tão difícil assim, tá? Os servidores não estão tão vazios. Como eu tenho o PlayStation 4 e o PlayStation 5, eu acabei conectando em contas diferentes. Eu mesmo joguei junto comigo e fiz os troféus online. São cerca de 50 corridas, mais ou menos, que você vai precisar fazer. Então, é uma quantidade considerável de corridas online que você precisa fazer. Porém, os servidores estão ativos e tem bastante gente jogando, principalmente em horários de pico. Então, ali por volta das 7 às 11 horas da noite, você encontra bastante gente jogando. Então, você não fica muito tempo no lobby esperando, igual no Payback e no Hit, por exemplo. Agora, seguindo ainda esse mesmo momento, você tem as platinas que vão te enganar. Então você tem a platina, por exemplo, do Test Drive Solar Crown. Cara, a platina do Test Drive Solar Crown, até, sei lá, 80% dela é muito legal, muito divertida de fazer. A partir dos 80% para frente é um grind absurdo, são troféus que acabam puxando outros e ações que você tem que fazer, coisas que você tem que comprar, que você tem que conquistar, e isso acaba tornando enjoativo. Então uma platina que eu fiz em mais ou menos ali 80 horas, acho que deu umas 80 horas, que não daria para eu ter conseguido fazer em menos horas, porque eu também tentei aproveitar um pouco o jogo, porque no começo realmente estava muito legal, então eu acabava rodando, só andando pelo mapa, correndo com os carros, testando os carros, fazendo coisas diferentes, e isso deu uma inflada nas horas do jogo, mas é uma platina que realmente vai demorar muito tempo para você fazer e que ela vai te enganar, porque no começo você vai falar assim, nossa, super simples, super fácil de fazer as coisas, depois, mais pro final, você vê que não é tão simples assim, que o grind vai chegar, e o troféu online, que é muito difícil, tem um complicador muito grande, que é a comunidade, o pessoal realmente não aceita as corridas, é muito difícil do pessoal aceitar as corridas, você vai ter que fazer umas 10 corridas online, isso fora as 5 ranqueadas que você vai ter que correr também, então é muito difícil de você encontrar alguém que está disposto a fazer isso. Tem as platinas que todo mundo fala que são demoradas, a minha mais demorada foi a do Gran Turismo 7, a platina do Gran Turismo 7 não é uma platina difícil de fazer, tirando a parte das licenças, que pode travar um pouquinho, porque realmente as licenças não são tão fáceis. E seguindo isso, você também tem um grind muito grande, principalmente nos últimos 3 carros que você precisa comprar, que são os carros de Le Mans. Primeiro que eles não aparecem na loja toda hora, eles aparecem esporadicamente, então pode demorar até 3 meses para você conseguir comprar os 3 carros. Não sei como é que tá hoje, mas no meu caso foram basicamente 3 meses para eu conseguir comprar os carros que eu precisava, que é uma Ferrari, um Jaguar, se eu não me engano, e um Ford. E o valor deles é muito alto, tá? Então, acho que a Ferrari e o Ford beiram ali, ou ultrapassaram já os 20 milhões de créditos. E o Jaguar é um pouco mais barato, mas ainda é 8 milhões de créditos. Mas esse jogo você já começa a platinar tendo na cabeça de que ele é um jogo mais complicado, ele é um jogo mais demorado para platinar. E aí você tem as platinas que acabam te dropando por situações de troféus online. No meu caso, foi o Forza Horizon 5 de PlayStation 5. Eu tô com uma dificuldade muito grande de conseguir o troféu do eliminador. Eu não consigo ganhar de jeito nenhum. Já devo ter feito umas 80 partidas de eliminador e eu não consegui ganhar. Eu sou muito ruim, eu sou péssimo nesse eliminador. É um modo que eu detesto jogar. Eu tô fazendo só pela platina mesmo. Só falta esse troféu e eu não consigo. Então, você acaba dropando. Assim, eu entro, faço 2 partidas aí no dia e acabo dropando, não gosto tanto. Agora entrou o Forza Horizon 6, então eu tô esperando mais alguns dias para voltar a tentar com mais vontade ali a platina do Forza Horizon 5, para conseguir com mais vontade ali fazer esse eliminador, porque até então tá um pouco detestável. Eu entro na partida, sempre tem alguém que com menos de 30 segundos já tá com o carro level 5, level 6, e eu não sei como que o cara conseguiu pegar esse carro tão rápido. E, assim, o troféu exige a vitória. Eu acho que
É legal, é uma platina difícil, é uma platina que não é tão simples assim fazer, tem bastante troféu chato que você precisa fazer, mas esse troféu de exigir a vitória eu acho que é um pouco complicado, ainda mais num modo onde você tá correndo com 30 pessoas. The Crew tem, tanto no 2 como no Motorfest, acho que tem ali a exigência de você ganhar um determinado... Eu fiz a platina, mas eu não lembro direito, tá? Mas tem a exigência de você ganhar alguns modos online, só que você joga em equipe. Então não depende só de você. Lógico, você tem que ajudar a sua equipe. Mas no Forza depende muito de você. E se você não tem habilidade, principalmente para o público do PlayStation 5, que demorou mais tempo para jogar e se deparou com a necessidade de vencer um modo desse, você acaba travando. E aí você tem as garapinhas, que são as platinas muito fáceis, platinas de menos de 1 hora, platinas de minutos, ou platinas que, assim, são muito rápidas. Eu não incluo muito o The Order, tá, pessoal? Acho que o The Order, ele é uma platina fácil, sim, mas ele é uma platina em cima de um jogo bem completo. Então tem uma história, tem um início, um meio, um fim, tem troféus que você vai ter que buscar depois, tem parte de coletáveis, você realmente joga o jogo, você aproveita o jogo. Então eu acho que não consideraria ele, apesar de ser uma platina muito simples que você faria num dia. Mas você tem, por exemplo, Save Room. Save Room eu fiz essa platina. E eu não sei se vocês lembram da maleta do Resident Evil, provavelmente muita gente lembra disso. É basicamente você ficar organizando os itens dentro da maleta do Resident Evil, que claramente é baseada na maleta do Leon do Resident Evil 4. Então é muito simples de você conseguir esse troféu, é muito rápido você fazer, em cerca de 1 hora você consegue o troféu ali, em 2 horas você tem 2 troféus de platina feito no PlayStation 5 e no PlayStation 4. Eu fiz, tá? Pra testar, pra ver como é que era esse troféu. E para conseguir um troféu mais simples, na verdade eu fiz 3, porque também teve um jogo de quebra-cabeças que eu fiz também, que ali, cara, são platinas realmente muito rápidas de você fazer. Platinas que, cara, se você quer inflar sua conta, legal, beleza, mas acho que vale mais a pena você fazer uma platina mais demorada de um jogo, por exemplo, Miles Morales ou Homem-Aranha 1, e fazer um autopop do PlayStation 4 pro PlayStation 5, caso você tenha os 2 consoles. Então você faz a platina primeiro no PlayStation 4, baixa o jogo no PlayStation 5, baixa o save game no PlayStation 5 e aí você acaba ganhando um troféu automático. Acho que vale mais a pena você fazer desse jeito, porque você partiu de uma história, fez uma busca incessante ali por troféus, né, realmente complicados. Às vezes você demora, um troféu do Homem-Aranha demora mais tempo do que uma platina no save room, por exemplo. E cara, assim, não é a mesma sensação. Tá? Eu fiz pra entender, assim, será que eu vou ter a mesma sensação de completar uma platina de um jogo tão rápido assim? E não é a mesma sensação. Então, pessoal, é isso o vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de curtir e compartilhar, que isso ajuda demais o canal.